Olá, muito bom dia. Bom dia para você. Band Entrevista está no ar, vamos aos destaques de hoje. Autoridades internacionais já afirmam que o PCC, o primeiro comando da capital, já deixou de ser apenas uma facção criminosa. Se tornou um cartel com destaque principalmente para a Europa. Nos últimos dias, a Polícia Militar do Estado de São Paulo desencadeou uma operação para combater o PCC em áreas dominadas pelo crime organizado. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, Grande São Paulo, região metropolitana, Litoral Norte e Litoral Sul são os pontos mais críticos. Sobre isso, hoje nós no Band Entrevista conversamos com o ex-comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo e hoje especialista em segurança pública, o coronel reformado pela PM, José Vicente, que nos atende nesta manhã, nesse final de semana. Coronel, obrigado pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito bom dia para o senhor, coronel. Muito bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Coronel, já começo perguntando a respeito desta operação que acontece no litoral norte e também no litoral sul do estado de São Paulo. Foi desencadeada esta operação, coronel, por conta de algumas questões voltadas ao confronto direto contra esses criminosos, contra esse cartel. Já dissemos anteriormente que deixa de ser uma facção criminosa para atuar em diversos pontos. A polícia já detectou, já identificou esses criminosos, pontos críticos. Como que o senhor acredita que acontece essa operação no litoral? Já emenda a pergunta também se poderemos ter novas ações de intervenção em comunidades e áreas dominadas pelo tráfico. Coronel, mais uma vez, bom dia. Olha, bom dia, Israel. Olha, a polícia fez uma operação desse tamanho, dessa envergadura, tão somente porque ela deve ter tido insumos, né, de inteligência, que nós chamamos, ou seja, uma coleção de informações relevantes que foram processadas, verificadas a sua veracidade, e para isso eles foram até os locais onde possa ter acontecido aí uma movimentação maior por parte dessa facção ou de qualquer outra. Não interessa qual é a facção. Para a polícia, se há uma articulação de criminosos numa área, principalmente se está envolvendo ameaças a moradores, o uso de armas perigosas, é um motivo suficiente para desenvolver uma operação nesse sentido. É importante lembrar que a cidade de Santos é uma das cidades dos menores índices de violência do país. Esse ano, o primeiro semestre, registrou apenas 4 assassinatos, que é um índice praticamente europeu de violência. Ali ao lado do canal está a cidade de Guarujá, onde tem mais favelas do que a cidade de Santos. E mesmo assim, os indicadores de violência da cidade são relativamente baixos. 1/3 praticamente dos indicadores nacionais e um pouco mais que os indicadores do Estado. Não é uma área de registro de violência, é importante salientar isso. O que nós temos certo é que a facção predominante aqui em São Paulo, ele está desenvolvendo um trabalho que não é um trabalho que gera tanta violência assim nas comunidades da proximidade do porto. O fato é que o porto é utilizado através de contêineres como um meio de transporte em grande quantidade de drogas que chegam pelos meios mais variados, mas enfim, vem sendo camuflado, entra camuflado, se coloca camufladamente dentro dos contêineres e vai para a África, para a Europa. Mas isso é diferente do tráfico pequeno, das bocas de fumo, como se chama nas grandes cidades, que acaba criando conflitos de territórios, e aí a violência explode para valer. Nós teríamos muito mais mortes do que temos nessa região. Não é uma região preocupante por esses indicadores. Só pode ser preocupante se está, de repente, chegando, se articulando para tomar mais posse de áreas onde a população está morando, principalmente em áreas mais pobres, onde fica mais fácil de camuflar a ação desses grupos. Nesse caso, portanto, nós temos apostando que a polícia só foi lá porque tinha informações privilegiadas, que é dada através do serviço de inteligência, que é buscar informação com moradores, até com bandidos presos, que passam informações relevantes. E a partir daí há uma preocupação muito grande de articulação, inclusive, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, porque eles que, de alguma forma, fazem uma vigilância maior do porto. Lembrando aqui que só no mês de maio e junho, a Polícia Federal apreendeu cerca de 1 tonelada, 1.000 quilos de cocaína só no Porto de Santos. Mas deve ter muito mais do que isso, obviamente. Coronel, aqui em Caraguatatuba, no litoral norte do estado,
Uma viatura da PM foi alvejada a tiros no início da semana e aí foi desencadeada a Operação Escudo aqui no litoral norte, na cidade de Caraguatatuba, né? A polícia começou a ir atrás desses criminosos, reforçou o policiamento naquela região. Na sua visão como especialista em segurança pública, essa operação que foi desencadeada em Caraguatatuba tem a ver com o caso do Guarujá? É improvável, até pode ter, mas eu acho bastante improvável. Caraguatatuba já vem de alguns anos com uma expressão de violência bastante diferenciada do conjunto todo do Vale do Paraíba. Mesmo dentro do estado, a Caraguatatuba teve no ano passado 31 assassinatos, é muita coisa para uma cidade de 130 mil habitantes. Nesse primeiro semestre foram 18 casos, eu mencionei que Santos foram 4, só que Santos tem 300 mil habitantes a mais que Caraguatatuba. É uma cidade preocupante, tem áreas que são bolsões de pessoas vulneráveis onde essa violência interpessoal acontece. Mas não por crime organizado, é por desorganização social mesmo. É um problema típico da polícia local, tem um batalhão ali sediado em São Sebastião, que deve dar as coordenadas aí do patrulhamento preventivo. Não acredito na hipótese de facção estar se mobilizando uma cidade que tem quase nenhum interesse por parte de facções de maior lucratividade em outras atividades. Coronel, a gente sabe que o interior do estado de São Paulo, a região metropolitana do Vale do Paraíba, ela é considerada hoje a mais violenta. Temos alguns pontos, algumas cidades que são críticas em relação à periculosidade. Cruzeiro, Queluz, Lorena, temos a cidade de Jacareí, que até jocosamente já foi chamada de capital do crime, por conta dos índices muito conturbatórios. O senhor que foi secretário de segurança, o senhor na verdade foi comandante da Polícia Militar no estado de São Paulo, sabe bem como é que agem os criminosos, conhece do riscado. O senhor acredita que a região do Vale do Paraíba, por ter rodovias, a Dutra, Carvalho Pinto, Tamoios, saída para esses criminosos, seja uma região nevrálgica, e aqui a região do Vale do Paraíba ela segue segura, mesmo com essas intervenções entre polícia militar e retaliações feitas tanto pelo PCC e outras organizações criminosas, coronel? Olha, o Vale do Paraíba tem realmente um destaque em relação ao restante do estado, porque tem algumas áreas que são bastante problemáticas. Jacareí não é tanto assim. Nós temos alguns focos muito preocupantes em Cruzeiro e Lorena. Nós tivemos um registro em Cruzeiro de 14 homicídios, uma cidade de 75 mil habitantes, é muita coisa. Cruzeiro deve ter o registro de maior índice de violência, em termos de assassinatos, de todo o estado. Ano passado foram 47 mortes, 44 mortes por 100 mil habitantes, é muita coisa, um estado que tem um índice de 6 mortes por 100 mil habitantes apenas. Realmente está completamente fora dos padrões do estado de São Paulo. E Lorena também está nessa toada, o ano passado 39. É muita coisa, esse primeiro semestre de 12 assassinatos e ainda está numa progressão preocupante. Contrariamente, nós observamos, por exemplo, que Ubatuba está tendo uma projeção de redução nesse ano, de 2023, da ordem de 70% em relação ao que era no ano passado, 2022. Alguma coisa está sendo feita, alguma coisa acontecendo para ter uma redução tão significativa nesse primeiro semestre. O que é necessário, Vale do Paraíba, no meu entendimento, eu fiz, quando professor dos oficiais superiores da PM, um curso junto com delegados, nós fizemos um exercício de planejamento estratégico para o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba constitui uma realidade diferenciada no estado de São Paulo, que mereceria ter um plano estratégico só para essa região. Ela tem turismo de praia, fim de semana, nos verões, tem turismo de religioso e Aparecida, tem turismo de inverno em Campos do Jordão, tem um conjunto de prisões muito grande ali na região de Taubaté, Tremembé, e tem a Via Dutra, que faz a interligação, passando grande parte do Vale do Paraíba, entre os dois grandes centros urbanos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, centros urbanos que são grandes consumidores de produtos trabalhados por facções organizadas. No caso de droga, no caso de contrabando, por exemplo, e tudo isso flui por essa grande artéria que é a Via Dutra. Então, uma série de cuidados, naturalmente, deveria estar sendo desenvolvido pela Secretaria da Segurança. Nunca foi, tenho observado, eu nasci em Jacareí, comandei São José dos Campos e uma região em volta de São José dos Campos, Caçapava, Jacareí e cidades adjacentes,
Então, é uma área que eu conheço muito, vivo, tenho amigos ainda aí, e nós percebemos claramente que está faltando uma consistência maior das ações de segurança pública. Está faltando mais organização da Polícia Civil, mais efetivo da Polícia Militar. Nós temos o BAEP articulando nessa região. O que é necessário fazer? No meu entendimento, não é apenas cuidar desses pontos críticos que nós estamos tendo no Vale, como é o caso de Caraguatatuba, caso de Cruzeiro e caso de Lorena. São 3 pontos fora da curva do estado de São Paulo. Mas todo o conjunto do Vale Paraíba precisa de um plano articulado de ações, onde é importante que a Polícia Civil e a Polícia Militar da região se entendam cada vez melhor. Daqui a pouco a gente segue falando do assunto, o Band Entrevista faz a primeira parada, a gente volta em instantes. Até mais. Combate ao crime organizado é o tema do Band Entrevista de hoje. O nosso convidado é o especialista em segurança pública, Coronel José Vicente. A gente estava falando no bloco anterior sobre a violência, a criminalidade em cidades menores aqui da nossa região, que muitas vezes apresentam índices até mais elevados que as cidades maiores, né? Como o caso de Lorena, por exemplo, até mesmo Caraguatatuba. O que justificaria esses índices elevados em cidades aí que não são as cidades mais populosas? Olha, esses casos, cada cidade dessa precisaria ser estudada com muito cuidado pelas autoridades, não só da segurança como das prefeituras. O que nós verificamos normalmente é que é tipo de agressão que acaba resultando em morte, é típico de áreas tanto abandonadas pelo poder público, são áreas desorganizadas, desestruturadas, urbanamente empobrecidas, onde há fomento para a violência, como, por exemplo, tem muitos botecos sem alvará, que funcionam vendendo cachaça a noite adentro. Essas dificuldades de caráter social também pedem um apoio, de certa forma, da prefeitura. Eu tive uma experiência dessa da cidade de Diadema, nos locais de grande violência, quando a prefeitura começou a fechar os barzinhos irregulares, a mortalidade despencou, os assassinatos caíram bastante. Mas o que nós observamos, por exemplo, na cidade de Cruzeiro, isso me dito por um capitão que trabalhava até recentemente lá, é que um conjunto habitacional é um grande fomentador ali de homicídios, ali na cidade. Nós tivemos esse problema nos conjuntos ao Pedro I e II, há mais de 20 anos atrás, em São José dos Campos, pessoas que repentinamente ocuparam áreas sem se conhecer, sem fazer aquele laço de relacionamento social, e aí a violência comeu solta. Como algumas áreas também no passado recente, está voltando agora pelo jeito, área de ocupação irregular de trabalhadores que procuram a cidade de Caraguatatuba para trabalhar na construção civil e acabam vivendo de uma maneira precária, isso fomenta muito a violência. Nós percebemos que não é uma violência decorrente do crime de assaltos, por exemplo. São pessoas que matam pelas causas mais banais. Quando há muita violência de assalto e mortes aí, nós vamos verificar a incidência de crimes de mortes em assalto, que são os latrocínios. E praticamente não temos registro disso nessas cidades. O que é necessário, naturalmente, é debruçar, não simplesmente distribuir policiamento, mas cada ponto onde vem acontecendo os assassinatos, eles não são distribuídos aleatoriamente para a cidade, são concentrados em algumas áreas, alguns dias, geralmente fim de semana. É necessário examinar cada um e, a partir dali, entender o porquê está ocorrendo esses conflitos com mortes. E, a partir daí, empreender um trabalho da PM, da Polícia Civil, que pode investigar possíveis matadores que estejam nessas regiões, e um trabalho conjunto é que pode dar melhor resultado. Coronel, o senhor nasceu em Jacareí, comandou São José dos Campos, conhece como ninguém a região metropolitana do Vale do Paraíba, sabe das deficiências que tem, como qualquer outra região do estado de São Paulo. Duas perguntas. Era mais difícil combater o crime anteriormente, na época que o senhor comandava a Polícia Militar? Hoje está mais fácil com as linhas de inteligência? Em São José, por exemplo, tem o Córtex, onde a segurança pública da cidade consegue fazer identificação de criminosos, identificação de veículos roubados. E já emendo uma outra pergunta. Qual a solução para o Vale do Paraíba perante aquele estudo que o senhor comentou no primeiro bloco? São políticas públicas voltadas para a seguridade do cidadão, para a seguridade social do contribuinte? É mais efetivo policial? Comandos maiores?
batalhões especiais, por exemplo, o BAEP, em outras regiões nevrálgicas, por exemplo, Taubaté, Cruzeiro, Lorena e até mesmo Caçapava, que fica no eixo entre essas duas cidades, coronel? Olha, primeiro aspecto, é muito mais fácil hoje trabalhar na polícia do que do meu tempo. Eu saí em 93, eu aposentei em São José dos Campos, há 30 anos atrás, portanto. Nós não tínhamos equipamento de rádio adequado, não tínhamos colete balístico, que hoje toda a polícia tem, não tínhamos câmeras corporais, não sei se já está chegando em São José dos Campos, um sistema de comunicação, um novo centro de comunicações que tem na sede da PM em São José dos Campos. Ele é um aparato tecnológico que levou a Polícia Militar a ser, ao lado da Polícia de Nova York, as duas polícias mais desenvolvidas em tecnologia do mundo hoje. A evolução foi gigantesca, mais do que da Inglaterra, mais do que Los Angeles, uma evolução extraordinária. A gente não tinha nada disso naquela época. Mas o que nós percebemos, inclusive com os estudos feitos no Centro de Altos Estudos da PM, é que é necessário, mesmo com a coisa andando, os policiamentos sendo trabalhado todo dia, é um trabalho valioso que a PM, a Polícia Civil vem fazendo no Vale do Paraíba, mas é necessário sempre tentar ir consertando o veículo enquanto está andando. É assim que a polícia trabalha. Meu entendimento é que é necessário um plano estratégico para o Vale do Paraíba. O que é um plano estratégico? É um plano que pensa a sua realidade agora, os problemas que estão acontecendo, de criminalidade, a área prisional, os grandes núcleos que fomentam violências interpessoais, o problema de crime organizado. Então, todas essas questões têm que ser levantadas. E como elas estão distribuídas na cidade do Vale do Paraíba. Como a Dutra afeta a criminalidade. Eu fiz um levantamento num banco que tem na região do Vale do Paraíba, um dos grandes bancos nacionais, e percebi que todos os assaltos a banco, naquela época, estou falando aí de 10 anos atrás, aconteciam nas agências, nas proximidades da Dutra, porque a Dutra é uma grande artéria de fuga para criminosos. Então, essa articulação de verificar, inclusive, toda a população flutuante que temos, no caso do litoral, de Campo do Jordão, no caso de Aparecida e outras áreas sensíveis, elas precisam de um planejamento para se verificar exatamente qual é a necessidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e quais são as estratégias adequadas para fazer a mobilização do esforço policial com as prefeituras para garantir um impulso de melhorias substancial na segurança pública do cidadão. Não é simplesmente colocando mais policiais, fazer mais do mesmo, mas o que pode ser feito para melhorar. Eu entendo que a polícia do futuro não é a polícia que a gente está comentando aqui, fazendo uma ação repressiva, eventualmente necessária, está acontecendo lá no Guarujá ou Caraguatatuba, mas a polícia que vai ampliar sua capacidade de prevenção é aquela que se articula com as prefeituras, porque o crime tem CEP, o crime tem endereço, e quem cuida do local, do ambiente é a prefeitura, com iluminação, com limpeza urbana, com melhorias sociais, programas sociais, com escolas, programas assistenciais, tudo isso pode ajudar. Então, é um projeto que não há no Vale do Paraíba e é necessário que seja feito, justamente para compreender todas essas variáveis dos problemas e as variáveis dos recursos para a solução. Coronel José Vicente, especialista em segurança pública, a gente vai para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não saia daí. O especialista em segurança pública, coronel reformado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, José Vicente, é o nosso convidado de hoje do Band Entrevista. Coronel, eu gostaria de saber em relação a outras modalidades de crime. O senhor comentou agora há pouco sobre a Via Dutra, uma grande artéria de fuga para esses criminosos. Isso possibilita também os assaltos, as emboscadas, os roubos de carga que vira e mexe são frequentes na nossa região e seguem atrelados ao primeiro comando da capital que fazem esse tipo de crime. O senhor acredita mesmo que as rodovias da nossa região, elas são responsáveis, um montante de rodovias, por exemplo, em São José dos Campos, são responsáveis por esse tipo de crime? Há a necessidade também de implementação de mais policiamento rodoviário estadual e federal para fiscalização dessas alças de acesso, coronel? Olha, nós temos um apoio importantíssimo de uma polícia muito eficiente. Acabei deixando de comentar que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo um ótimo trabalho.
Nós estamos carentes de uma tecnologia importante que já existe há quase 20 anos, que é a tecnologia de scanner de veículos, que poderia ser colocar em pedágios e a 40 km por hora, e ele faz um raio-x do que tem veículo, dá para se detectar armas, drogas, tipo de drogas, munições. Isso poderia ajudar muito em fazer uma triagem aí de veículos que trafegam para abastecer o crime em São Paulo e Rio de Janeiro. O crime, de maneira geral, mais estruturado, ele precisa muito de alguns insumos, que é o caso das drogas variadas, contrabandos, armamento e munição. De alguma maneira, conseguir acertar, desequilibrar essa logística criminosa, isso pode impactar o crime. A Dutra em si, ela não leva intranquilidade para a cidade, tanto que São José dos Campos, pelo tamanho que a cidade tem, 700 mil habitantes, é um dos menores índices de violência do Brasil. É impressionante os resultados que a polícia e, de certa forma, a gestão municipal vem produzindo em São José dos Campos. É um grande fenômeno. O roubo de carga, por exemplo, na verdade, ele se torna interessante quando chega no destino. Nós temos registro de roubo de carga em São Paulo, na região da Vila Maria, por exemplo, onde há grandes empresas onde as cargas são descarregadas, né, os caminhões. Na região de entrada no Rio de Janeiro, porque ali se rouba a carga, imediatamente já se distribui pelas favelas, pelos morros, já dá uma escoada nesse material. Então, o roubo de carga em si não aparece tanto aí ao longo da Dutra, nos seus casos muito esporádicos. O fato é que a proximidade da Dutra, ela induz, naturalmente, ações de alguns grupos criminosos, que podem assaltar em São José dos Campos, ou nem grupo, 1, 2 indivíduos que assaltam e rapidamente se deslocam pela estrada. Eu lembro de um caso de Campinas, bandidos assaltavam na região de Campinas, Jundiaí, e rapidamente tomava as vias, a Bandeirante, por exemplo, para desovar os veículos lá em Hortolândia, ali a 50 quilômetros de Campinas. Então, existe essa dinâmica criminal próxima das grandes vias, sim. Mas não é esse o grande problema. O fato é que os grandes centros urbanos, que é o caso de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, são cidades que têm população em maior quantidade, constituem mercado de interesse de criminosos. O criminoso abastece aquilo que a população consome. A população consome cocaína, consome maconha, o bandido vai dar um jeito de arrumar esse produto para colocar nesse mercado. A população consome celular de origem criminosa? Consome. Então, os bandidos vão roubar celular para atender a população. Então, a dinâmica criminal ela funciona dessa forma. Mas o que é importante observar é que, graças às tecnologias e ao avanço do treinamento das polícias, no meu tempo se formava um soldado de 6 meses, hoje é formado em 2 anos. Então, houve uma evolução de gestão, de conhecimento do trabalho policial, e eles estão, naturalmente, tendo capacidade hoje de verificar exatamente onde os crimes estão se concentrando. Cada dia, cada hora, qual é o tipo de incidência que acontece e como articular os esforços para esses locais. Importante observar também que está crescendo a articulação da Polícia Militar, principalmente, com o esforço das prefeituras através de parcerias com as guardas municipais, até centros integrados de controle. Então, o futuro está apontando para o Vale do Paraíba, como para todo o Brasil, mas aqui, especialmente, que é o nosso foco de interesse, há uma articulação mais refinada, mais robusta entre as polícias e as gestões municipais. A gestão municipal tem muita mão de obra, tem verba, tem políticas que podem se ajustar perfeitamente às políticas das polícias dos estados e até com a nossa Polícia Rodoviária Federal. Coronel, para a gente encerrar o Band Entrevista de hoje, rapidamente, já faz mais de 6, 7 meses que a nova gestão assumiu o governo do estado. Na sua visão, como o senhor avalia a atuação do governo do estado aí nesses primeiros meses de governo em relação à segurança pública? Olha, felizmente o governo não fez algumas coisas que estava prometendo na campanha, como retirar as câmeras corporais, por exemplo, e acabou endossando aquilo que vinha sendo feito corretamente. Havia uma gestão bem cuidada no governo anterior, inclusive na Secretaria da Segurança, e que nós estamos observando que há uma aplicação maior da polícia, está havendo um grande entendimento da Polícia Civil e Militar, e hoje nós temos resultados bastante favoráveis nesse primeiro semestre. A violência vem caindo, apesar desses problemas que nós estamos tendo no Guarujá,
Mas no conjunto da obra, a violência vem caindo. Claro, existem alguns problemas que são pontuais e chamam muita atenção, que é o caso do roubo do celular, é o caso das fraudes que acontece de forma crescente, e um crime que a gente não consegue prevenir com a ação policial, que são estupros, que os estupros cresceram muito no estado de São Paulo aqui. Mas, de maneira geral, o governo parece que está indo bem, que os resultados do primeiro semestre estão mostrando isso. Mas esperamos que consiga melhorar ainda mais, porque o Vale Paraíba está mostrando a necessidade de melhoras mais aceleradas e mais intensas. É o que a gente espera, né? Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Band Entrevista de hoje, viu? Obrigado, eu agradeço a oportunidade de colaborar com esse debate da segurança do Vale Paraíba. Com certeza, até uma próxima oportunidade. Band Entrevista fica por aqui, a gente se encontra novamente no domingo que vem. Uma ótima semana para você e até lá. Curta o seu final de semana, até a próxima oportunidade. Até lá.